do São Paulo não foi como o torcedor esperava, foi com muito mais emoção do que o torcedor do São Paulo esperava e muito valente o Sport, inteligente até para perceber por onde poderia buscar equilibrar o confronto depois de ter perdido por 2 gols de diferença em sua casa. O São Paulo abre a conta, o Sport vira o jogo, consegue a vantagem para levar para os pênaltis, mas deu tricolor paulista classificado nas quartas de final. O São Paulo está nas quartas de final depois de vencer o Sport nos pênaltis. Caiu, né, com bola em jogo, com bola rolando, a invencibilidade de 11 jogos do Dorival Júnior. E acho que não há dúvida, né, Vitor Birner? Hoje o pior jogo dessa curta era Dorival, desde que chegou ao São Paulo. Teve um jogo ruim contra o Curitiba, muito ruim. Também. Contra o Tolima na Colômbia foi ruim jogo também. Mas hoje foi, né, perder em casa do jeito que perdeu. Depois está vencendo por 1-0, por 2 gols de diferença para um time forte, que tem uma torcida gigante, que é um time muito grande do Brasil, mas que está hoje no cenário da segunda divisão, né, que apresenta elenco de segunda divisão. Não dá para o torcedor de São Paulo ficar feliz só com a classificação, mas com a atuação de jeito nenhum. Feliz, óbvio que não dá para ficar. Você chega ao Morumbi com, mais uma vez, um público elogiável e perde de um time de segunda divisão e quase é eliminado, o torcedor não pode sair dali gostando, vou usar esse termo, do que assistiu. Pode estar feliz porque se classificou, ou acho que a palavra que se encaixa melhor após o segundo tempo fraquíssimo do São Paulo hoje. O primeiro tempo foi mais ou menos. O segundo tempo foi muito ruim. Muito ruim o segundo tempo do São Paulo. É o torcedor aliviado. A fase, por incrível que pareça, nós vamos ter o que o professor Calçade adora, anímica, é tão boa que o São Paulo ganhou nos pênaltis. Mas o Calçade não gosta de termo nenhum. Saudade que ele estava do Calçade. Muita. Vocês escreveram durante... Eu falava sobre o professor Calçade todos os dias. Não, mas lançaremos em breve o Calçade. Durante o programa, anti-glossário. É interessante o que ele está falando, né? Porque foi aos 48 o gol do Sport que leva o jogo para os pênaltis. E aí, falando do momento, né? Quem é empurrado para o momento decisivo, é óbvio que é o Sport. Nos pênaltis ali, André, toda a fase enorme do São Paulo sem um grande título estava nas costas dos jogadores. Claro. Até porque, assim, eu vi o jogo na redação, o Paulo estava próximo de mim. O que eu falo? É só cruzar no mesmo lugar que vai tomar outro gol. Nossa, é só insistir no cruzamento. Falei ou não falei? Exato. E assim, Estava muito incrível. claro, assim, né? E O foram, time estava sentindo o jogo. e foram várias batidas de escanteio repetidas assim entre o segundo e o terceiro gol. Isso. E perigosas. Sim. Né? Estava no limite o time. E o time não conseguia sair de trás tocando a bola, não conseguia pressionar na frente. Agora, se for pensar desde que o Rogério saiu até a chegada do Dorival, há algumas coisas que o São Paulo consegue fazer a mais. O Rogério, o time jogava insistentemente pelo lado. O Dorival joga pelo lado, mas tem algumas construções por dentro. E o Dorival utiliza mais jogadores. É muito claro que o clima melhorou. A gente vê o São Paulo quando faz os gols, os jogadores... Você compara a reação com a reação no tempo do Rogério, os jogadores estão mais felizes. Tudo isso, obviamente, está se transformando em resultados. Os resultados, eu acho que até agora no Campeonato Brasileiro do São Paulo são melhores do que o elenco sugere serem possíveis. As atuações também. Muitas vezes, porque o goleiro está pegando muito. Lógico. A invencibilidade é ótima, especialmente para o início de trabalho. Isso dá um suporte tremendo e está clara a mudança de ambiente. O anímico explica um pouquinho disso. Faz parte. O São Paulo fez trechos de jogos muito bem, outros nem tanto, outros mal. Não vai bem, sustenta para vencer. Então, eu acho que a classificação conquistada depois da queda dessa invencibilidade, claramente com a pior atuação que o São Paulo fez, especialmente no segundo tempo, com o Dorival, ajuda a colocar um pouco as coisas no seu devido lugar. Porque já se dizia, grande fase, excelente momento. Os resultados são os melhores em muito tempo. A fase, não dá para você fazer essa afirmação, porque as atuações não têm sido assim. Então, acho que a derrota de hoje no tempo normal coloca um pouco as coisas no seu devido lugar em relação ao que está acontecendo no São Paulo. É necessário continuar trabalhando. O Dorival Júnior é um técnico subestimado no ambiente do futebol brasileiro. A imagem que se tem dele é pior do que a realidade. Há muito tempo. Exato, há muito tempo. E agora existe uma outra coisa também, que ele não é apenas o Dorival com o seu jeito de ser diferente do Rogério. E eu não estou falando quem é melhor, quem é pior. O relacionamento com os jogadores é diferente. A conversa é diferente. A abordagem a tudo é diferente.
Muito se falava do tamanho do Rogério, o fato dele ser técnico, médico, diretor, supervisor, presidente, ouvidor, torcedor, né? Tudo isso. O Dorival é um treinador. Mas existem as diferenças entre eles que na gestão do grupo estão fazendo algo que a gente está conseguindo enxergar em campo. Então, o Dorival, como eu falei, é um técnico subestimado. Só que agora ele é o técnico campeão da Copa do Brasil e da Copa Libertadores da América. Então, existe, em relação à percepção do trabalho dele, um pouco mais de boa vontade. Estou falando externa, que é uma boa vontade que ele já merecia antes de ser campeão da Copa do Brasil e da Libertadores com o Flamengo. E acho que até só vamos com calma em relação à grande fase. Não é uma grande fase. Mas esse trabalho de São Paulo, ele carimba um pouco mais também, que é mais fácil carimbar quando você chega carregando, né, rótulo de atual campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Quem recentemente carregou isso na temporada piloto no Brasil? Pouquíssimas pessoas. E tem uma coisa, e também capaz de fazer esse time que ninguém dava nada se acertar em pouco tempo, talvez nem sempre jogando tão bem. Eu acho que isso carimba, eu acho que a classificação de hoje é uma eliminação, ainda que tivesse a série ótima, uma virada de chave, como vocês gostam, da saída do Rogério para o Dorival, uma eliminação pesaria. Pesaria muito. Porque a desconfiança... Tá vendo? Muito. Tá vendo? Aquela série ali não estava jogando tão bem, o resultado não sugeria. E é na hora H, e é importante. Fechou ali 3-1, bola pelo alto, acho que o Sport foi mais corajoso, entendeu que na bola aqui talvez não seja melhor, vamos levantar aí. Levantou, e São Paulo foi frágil, aproveitou a fragilidade e sai o gol, vira, agora é pênalti. São Paulo cobra 5 pênaltis e faz 5. A gente falava aqui há algum tempo de instabilidade, falta de jogador de caráter decisivo. Você já apontou falta de gente para puxar ali a responsabilidade. A gente está falando de um momento adverso. André cita, né, que o Sport chega talvez um pouco mais estufado para a disputa. 5 cobranças, 5 acertos, 5-3. Então, isso também, o Dorival começa a carregar também que ele também tem sido capaz. O tal do subestimado, ele entrega o time. Lembrando que o São Paulo ganhou ano passado 12 decisões por pênalti para chegar à final da Copa Sul-Americana também. Acho, inclusive, que o que o Flamengo não consegue entregar esse ano torna o Dorival maior. Porque ele sai com uma coisa, não, vamos contratar o Vitor Pereira para jogar um pouco mais. No português, claro, era isso. Pode jogar mais. Então, não é assim, contrata qualquer um que vai chegar lá. Chegar ali naquele ambiente do Ninho, da Gávea do Flamengo é difícil. Torna o maior. A resposta rápida no São Paulo também. Uma vitória hoje, pênalti para mim não é loteria. Então, tem um resultado. Acho que isso tudo vai carimbando. É o que dá para tirar do jogo de hoje. Você falou em alívio, né? Também acho que não seja as maiores alegrias. Alívio. Que bom que alivia. Um tempo atrás você não tinha nem alívio. Concordo. E deu para perceber, deu para notar, evidentemente não estávamos no Morumbi, mas deu para notar que, passado o choque do gol levado aos 48 e haverá pênaltis, a torcida criou um ambiente pró-jogadores em campo para ganhar a decisão por pênalti. Essa aí é regular há algum tempo no São Paulo, né? E aí, incrível. É óbvio, a torcida de São Paulo é incrível. É óbvio que no momento em que o fator mental é muito, muito influente na hora de cobrar pênalti, o ambiente ajudou hoje, foi importante para a vitória que o São Paulo conseguiu. Ele tem um fator que até o Diniz acho que falou um pouquinho, né? Momentos que o resultado não vem, você tem jogo e o resultado não vem. E no caso dele, no dia que o jogo tem uma qualidade inferior àquela que ele vinha apresentando, o São Paulo perde, mas vence. América. Então, assim, o São Paulo perdeu o jogo, mas saiu vencedor. Quer dizer, até o dia era o dia certo, porque ele conseguiu vencer os pênaltis e a derrota no campo ela é minimizada e serve até como um alerta. Acho que o São Paulo sabe bem a sua limitação, mas para talvez recuperar algumas coisas que o time já fez. E o Dorival, como falou o Pedro, ele fez o mesmo trabalho, está fazendo o mesmo trabalho que fez no Flamengo. Embora no Flamengo tivesse muito mais facilidade, que é um nível técnico extraordinário, e ele sabia que se ele ajeitasse a casa, deixasse as coisas funcionando, tudo no seu lugar, aquele nível técnico levaria longe. Taticamente ele perdeu o duelo contra o Rogério na semifinal, mas ele ganhou tecnicamente o jogo. No caso do São Paulo é diferente, porque ele não tem esse nível técnico, então o trabalho tem que existir por outros caminhos e ele começa com resultados importantes e uma classificação. Agora, depois um 2-0, abre um 3-0, porque 3, 2, mais 1, tomar 3 gols é para reunir e bater um papo, porque não dá. Não dá. Era tão grande a vantagem, óbvio, né? Não dá.
Dorival, vamos recuperar um pouco daquilo que ele disse na entrevista depois da classificação do São Paulo às quartas de final. Tudo bem, Dorival, boa noite. O quanto você sai aliviado daqui do Morumbi e o quanto você sai preocupado com o desempenho e principalmente com as bolas paradas defensivas? Bom, o alívio pela classificação é um fato. O jogo foi decidido em 2 partidas, de 90 cada uma, onde nós ganhamos a primeira e não fomos felizes na segunda. As bolas paradas realmente hoje, nós não estávamos uma grande noite. Não sofremos o que às vezes acontece com a maioria das equipes, né? Você sofre porque você está sendo atacado por dentro, com jogadas trabalhadas. Isso aí não aconteceu. Desde a primeira bola no jogo, nós já tivemos uma bola alçada dentro da nossa área. E isso hoje nos trouxe muitas dificuldades. Eu acho que o Sport está de parabéns pela maneira como se comportou. Anderson é um dos grandes treinadores que nós temos no futebol brasileiro e às vezes é subestimado pela sua capacidade, pelas suas qualidades, pelas conquistas que já teve. E eu não tinha dúvidas que nós teríamos aí um jogo muito complicado, muito difícil, onde muitos já diziam que o São Paulo havia adiantado a sua vaga, mas nós sabíamos de antemão que isso daí não seria a realidade do jogo. Tanto é que eu me preocupei ao longo desses últimos dias, após a partida do final de semana, em alertar os nossos jogadores, porque eu não tinha dúvidas que enfrentaríamos um jogo muito complicado, muito difícil, como acabou sendo. Dorival, boa noite. Falando do lado ofensivo do São Paulo, não sei se você avalia isso desde antes da sua chegada, mas a gente pelo menos percebe um São Paulo que tem muito mais jogadas pelo meio, centralizadas, tabela, infiltrações, até de jogadores que a gente nem esperava. O Gabriel Neves hoje foi até a linha de fundo fazer um cruzamento para o Alisson. Essa confiança, talvez a gente não via nos jogadores antes da sua chegada. Como é que você trabalha diariamente isso, a confiança de fazer uma jogada individual como o gol do Michel? Se me permite uma segunda, o São Paulo parece ter sentido muito no aspecto mental depois do primeiro gol do Sport. Você avalia dessa forma também? Primeiro nós trabalhamos muito, né? Jogadas de infiltrações, jogadas onde um terceiro homem se apresenta, busca atacar a última linha adversária. É uma situação que nós apresentamos desde o primeiro momento. Os jogadores estão encontrando alguns caminhos para que isso aconteça. Muita repetição, muito treinamento. Em todos os momentos que nós temos condições, nós estamos sempre cobrando esse tipo de situação, onde exista a aproximação, a troca de passes, o ataque à última linha de um terceiro homem, para que encontremos aí as definições. E eu acho que temos feito vários gols nesse sentido. Por quê? Porque eu acho que o futebol você joga dessa forma. Quando você consegue envolver o seu adversário e criar situações em que ele, quando perceba, você já esteja dentro da área para que você encontre as definições e o atacante sempre esteja muito mais protegido do que aos lados do campo, jogando com jogadas de profundidade, com bolas alçadas na nossa área, até porque, na área adversária, até porque nós temos apenas um cabeceador, que é o Caleri. Então, é uma equipe que tem que jogar com aproximação, trocas de passe e infiltrações. A segunda, com relação ao emocional, não, momento nenhum. O Sport foi muito feliz porque fez os gols, engraçado, né, em momentos oportunos da partida, né, na virada do primeiro tempo, na abertura do segundo tempo e no final do próprio. Então, acabamos realmente não tendo forças para uma recuperação. Insistimos, tentamos, criamos, mas não foi um jogo que se desenvolveu com a naturalidade que outros já se apresentaram. Eu não tenho dúvidas que o trabalho continua, é a obrigação nossa de encontrarmos soluções e corrigirmos a maioria dos erros.
Muito bem. Conferindo então os times que estarão no sorteio. Nós teremos em julho a realização dos jogos das quartas de final entre 5 e 12, né? Basicamente, vai. São as 2 semanas ali com os jogos das quartas de final. Grêmio, Corinthians, América Mineiro, Atlético Paranaense, Bahia, Palmeiras, São Paulo e Flamengo. Agora só times na primeira divisão. O 3 Sport... semifinalistas do ano passado, o Fluminense não está, mas está o Palmeiras. É verdade. É verdade. Ah, força bruta. Força bruta. Nesses classificados, com toda certeza, teremos grandes duelos nas quartas de final da Copa do Brasil. Diria... Bem-vindos ao canal oficial do São Paulo Futebol Clube, mais conhecido como São Paulo. Aqui você encontrará tudo o que precisa saber sobre o tricolor paulista, desde entrevistas, notícias exclusivas e muito mais. O São Paulo está negociando com o atacante Marinho, atualmente no Flamengo. Ambos os clubes concordam com a transferência, mas o acordo salarial entre o jogador e o São Paulo ainda é um obstáculo. Marinho deseja um salário de 650 milhares de reais por mês e um contrato até 2025, enquanto o São Paulo oferece cerca de 450 milhares de reais por mês e um vínculo até o final de 2024. As conversas continuam em andamento. Esse foi o vídeo pessoal, espero que tenham gostado, não esqueçam de deixar o like e se inscrever, valeu pessoal!